Louvado seja Deus. Bom, o nome do livro, né, é o livro de Atos dos Apóstolos. Atos é um livro... deixa eu avançar aqui para os irmãos terem uma... O autor do livro é Lucas, né? A categoria do livro ele é histórico. O tema ele pode ser outro, pode depender do leitor. Ele pode dar um outro tema mais relacionado sempre à igreja, né? A expansão da igreja, a ação do Espírito Santo na igreja, o crescimento da igreja. Normalmente está tudo relacionado à igreja. A data de escrita é que não é certa, como a gente já falou isso nos evangelhos, né? Uns acreditam que foi no ano 75, outros acham que foi no ano 90, outros acham que foi no ano 100 depois de Cristo. Não tem uma data certa, não. Certo? Quer dizer, existe uma data certa, né? Existe uma data correta, mas assim, a gente não sabe a data exata quando Lucas escreveu. O local também é um local incerto. Pode ter sido na Acaia, uma região da Grécia, pode ter sido em Roma. Alguns acham que foi em Cesareia, quando Paulo estava preso, que ele escreveu a maior parte do livro, mas não é certo. E para quem foi escrito? Foi escrito para um amigo de Lucas, né, de nome Teófilo. É o mesmo amigo para o qual ele endereçou o Evangelho, né? E depois veio fazer parte da Bíblia Sagrada, né? Compôs a Bíblia. Então foi escrito para Teófilo, que era um gentio, que era um grego, né? Não era judeu. E para ele que foi escrito o livro de Atos, tá bom? Voltando à questão do nome do livro de Atos, né? Algumas pessoas, tem gente que colocou o nome dos filhos, né? Ou trata como se Deus fosse o Deus de Atos, né? Existe na Bíblia, no Antigo Testamento, o nome próprio, o nome de pessoa, Atos, né? Com H-A-T-U-S. Mas esse Atos aqui, A-T-O-S, está se falando de atitudes, de ações dos apóstolos, que na realidade, alguém já disse assim, pode ser Atos do Espírito Santo também, porque os discípulos, eles agiram conduzidos e direcionados pelo Espírito Santo, não foi por conta própria, né? E isso a gente vai vendo na medida que a gente vai se aprofundando na leitura do livro, a gente vai compreendendo isso, tá bom? Mas hoje eu vou fazer só uma apresentação do livro, a gente não vai falar assim de temas mais específicos não, né? Vai ser só uma apresentação, um panorama geral do livro. Aí nós temos o conteúdo, foi feita a divisória aí de quatro blocos, né, dentro do próprio livro. Isso não existe no texto lá, não tem essa divisão assim, né? Isso a gente faz para poder facilitar a didática do estudo nosso aqui, né? Só por isso. Aí nós temos a primeira parte, a igreja em Jerusalém. A segunda parte, a igreja da Palestina e da Síria. A igreja dos gentios. E eventos finais da vida do apóstolo Paulo. Aí isso vai ficar dividido mais ou menos dessa forma que está aí em cima, tá vendo, os irmãos? Tá vendo aí, ó? A igreja em Jerusalém, ela está onde? Onde é que está abordado esse assunto dentro do livro de Atos? Está no capítulo 1, a partir do versículo 1 até o capítulo 8, versículo 4, certo? Aí nós temos a introdução, né? E a introdução que Lucas faz a apresentação, a razão porque ele vai escrever e tal. Nós temos na sequência o derramamento do Espírito Santo, que a gente conhece esse texto, né? Estando todos reunidos e tal, no dia de Pentecostes e tal, de repente ouviram um som de um vento veemente, impetuoso e tal, que veio e invadiu toda a casa e tal. Depois daí nós temos o quê? Nós temos o sermão de Pedro, a primeira pregação, né, dos apóstolos, após a ascensão de Cristo, a subida de Jesus aos céus, após a descida e ao mesmo tempo, não só após a descida do Espírito Santo, mas no momento da descida do Espírito Santo, né? Que aí os discípulos têm esse primeiro contato assim, com o grande público, que Pedro profere aquele sermão que cerca de 3.000 almas aceitam a Cristo, né? A cura de um coxo na sequência, né? É um dos eventos assim, marcantes do livro de Atos, né? A gente tem outros acontecimentos também, eventos que são marcantes também, né? Mas esse daí, por ser assim o primeiro milagre registrado lá, né? Pedro e João, né? Depois a gente vai comentar sobre isso. Senão a gente já comenta agora, né? Na sequência nós temos Pedro e João
perante o concílio, né, os irmãos, os discípulos lá diante do concílio de sacerdotes e tal, para se justificando, se explicando lá porque que eles agora estavam pregando o evangelho, ou pregando a Jesus, o Nazareno, aquele que tinha sido morto, né, há poucos dias e tal, e os discípulos já estavam dizendo que ele ressuscitara e que estava fazendo milagres em nome deles, o coxo tinha sido curado e tal. Então, aí a partir daí, a vida dos discípulos não é mais a mesma não, né? A vida deles vai mudar totalmente, né? Na sequência nós temos a primeira reunião de oração também, né? Os irmãos se reúnem para orar, depois que eles voltam lá do concílio, que eles são exortados e tal, para não pregar mais, não falar de Jesus, eles fazem aquela primeira oração e eles são revestidos de novo do Espírito Santo, eles se veem encorajados, né? Para poder voltar e continuar pregando nas ruas, pregando no templo e tal, e aí por aí vai, né? Aí nós temos a comunidade e os bens, né? A comunidade dos discípulos e dos crentes que estavam se convertendo, né? A Bíblia diz que Lucas fala isso, que eles tinham tudo em comum, né? Aquela coisa de vender as propriedades e trazer o dinheiro para a comunidade ali, para que eles pudessem sobreviver por um tempo com aquela contribuição, com aqueles bens, com aquele dinheiro, né? Isso não era, é bom a gente deixar claro que isso não era ordenança dos apóstolos. Eles não tinham mandado que as pessoas vendessem suas propriedades, não. Porque nós temos na sequência aí, nós temos um relato que mostra isso, que é no momento do pecado de Ananias e Safira. O que é que acontece? Pedro fala com eles, né? Se vocês tivessem ficado com o dinheiro, não era seu? O dinheiro não era de vocês? Era, porque a propriedade era deles. O problema deles é porque eles mentiram, né? E aí a gente pensa na questão da mentira, porque é um pecado sério. Muita gente não acha que não, né? Faz as brincadeirinhas mentirosas e por aí vai, achando que mentir não é um pecado sério, mas mentir é um pecado seríssimo, né? Assim como adulterar, como prostituir, são pecados sérios, né? Este também é um pecado sério, mas é muito sério, né? Você observa que a Bíblia fala de diversos pecados, Jesus fala com relação ao pecado, mas com relação à mentira, Jesus ele dá algumas informações importantes. Ele diz que o diabo é o pai da mentira. Então, quando a gente mente, ou se a gente mentir, nós estamos usando daquilo que é próprio do adversário nosso, que é próprio do diabo. E aí, como é que fica? Pense nessa situação nossa. Como é que fica a gente, enquanto discípulos de Cristo, povo de Deus, filho de Deus, e usando de recursos ou de ferramentas do adversário de Deus e que, consequentemente, é nosso adversário também. Não fica bem não, né? A coisa não existe uma combinação aí, né? Não dá para... A coisa não se encaixa, né? A peça aí, a peça do quebra-cabeça, não encaixa não, certo? Então é sério, é um pecado sério. Então esse foi o problema de Ananias e Safira, mas a gente fala isso mais detalhadamente no outro momento, né? Nós temos na sequência a prisão de Pedro e de João. Eles são presos, depois o Senhor os tira da prisão, né? E aí eles continuam, né, naquele fervor todo, naquela vontade, né, aquela determinação de pregar o Evangelho, dar testemunho do Evangelho, dar testemunho da ressurreição de Cristo, né, e se colocarem como mensageiros do Senhor. Então eles prosseguem aí. Depois nós temos a instituição dos diáconos, né, quando iniciado esse ofício de diaconato na igreja, né? Os primeiros diáconos, são 7, né? Na sequência nós temos Estevão, o primeiro Marte, né? Nós temos Estevão, o primeiro Marte. Depois nós temos Estevão, que é esse assunto, esse texto aí é junto, né? Estevão perante o concílio, né? Ele é o primeiro Marte, mas ele morre depois da presença dele lá no concílio, né? E nós temos a primeira perseguição. Após a morte de Estevão, desencadeia a primeira perseguição na igreja, em Jerusalém. E Saulo é um dos, eu não sei se ele era o principal, um dos principais, né? Porque ele não era sacerdote, mas ele tinha muita influência, né? Era uma pessoa que tinha uma certa autoridade, né? Então ele era um perseguidor ferrenho, tá bom? Então esses daí são os primeiros, a gente falando, como eu falei, né? Essa divisão aí para a gente estudar, né, a igreja em Jerusalém, tá bom? Vamos lá, prosseguindo. Agora nós temos a igreja da Palestina
e da Síria. Atos 8, versículo 5 até Atos 12, versículo 25. Por que da Palestina? A Palestina é toda a região de Israel, né? Que abrange todo Israel, aquela região lá. E a Síria é vizinha à região da Palestina, né? E o Evangelho chega lá também. Vamos lá. Nós temos, na expansão do Evangelho pela Palestina, nós temos o Evangelho em Samaria, né? Que ele é pregado, Filipe vai lá pregar, depois Pedro vai também. Nós temos o eunuco etíope, né? Filipe prega para ele. Nós temos a conversão de Saulo na estrada de Damasco, esse assunto que é conhecido nosso, né? Entendeu? Vamos lá. Saulo em Jerusalém e a fuga, né? Depois da estadia dele lá em Damasco, ele retorna para Jerusalém um tempo depois, e depois de Jerusalém ele é obrigado a fugir porque querem pegar ele também lá, né? Depois nós temos Pedro em Lida e Jope, né? Essas narrativas envolvendo a vida, o ministério de Pedro, né? Lá em Lida e lá na cidade de Jope também. Nós temos Cornélio, né? O centurião romano que se converte a Cristo, né? Nós falaremos sobre isso. Na sequência nós temos a visão de Pedro que está interligado, né, de alguma forma a Cornélio, tem a ver, né? Tem a ver com isso. Tem também o primeiro sermão aos gentios, que também é na casa de Cornélio, né? Aí a sequência da narrativa, o assunto é o mesmo, está interligado. Pedro depois vai explicar a pregação aos gentios, ele vai explicar para a igreja em Jerusalém, para o concílio dos irmãos em Jerusalém, dos apóstolos lá, né? Por que ele pregou para os gentios, por que ele entrou na casa de um gentio, que não podia fazer, né? Por que ele fez isso? Depois nós temos a igreja em Antioquia, né? Depois nós temos a perseguição de Herodes também, né? Esses assuntos estão aí, né, nessa divisória aí da igreja da Palestina e da Síria, né? Atos 8, versículo 5 a Atos 12, versículo 25, tá bom? Na sequência nós temos a igreja dos gentios a partir de Atos 13, 1 até Atos 21, 16. Nós temos a primeira viagem missionária de Paulo, que é muito importante esse assunto, né? Nós temos o Concílio de Jerusalém, que é outro tema bem importante, muito importante para a gente. Temos a segunda viagem missionária de Paulo também, que é outro assunto de grande importância, passa por diversas cidades essas viagens de Paulo, né? E aí tem muitos acontecimentos aí nesse período aí, né? Nessas viagens que Lucas narra. Temos a terceira viagem missionária de Paulo também, muitos assuntos interessantes para a gente conversar, né? E aí nós temos eventos finais, que é o último bloco, né, da vida do apóstolo Paulo, de Atos 21, 17 a 28, 31, que é o final do capítulo do livro de Atos, né? Nós temos Paulo e os judeus cristãos, nós temos Paulo e os judeus não cristãos, né? Isso aí a gente vai conversar. A prisão de Paulo, né, o período que ele passa na prisão, a defesa dele, né, a defesa que ele faz. Paulo perante o concílio judaico, né, ele se apresenta diante dos sacerdotes lá. Na sequência nós temos Paulo enviado a Cesareia. Nós temos Paulo perante o governador Félix, Paulo perante Festo, Paulo perante Agripa, o rei Agripa, e a viagem de Paulo a Roma, que é a última parte aí, né? E aí finaliza o livro de Atos. Então a gente vai comentar sobre isso, né? Nos dias que seguirão aí, durante a leitura do livro de Atos, a gente vai estar lendo 6 capítulos e na terça-feira a gente faz o comentário. Hoje só foi uma apresentação, né? E aí nós temos, na narrativa de Lucas ao amigo Teófilo, vemos os primeiros passos da Igreja de Cristo sob a coordenação do Espírito Santo, né? E é isso que a gente quer ver aí também, né? E deixar muito claro que o Espírito Santo era o coordenador da igreja. E continua sendo, né? Continua sendo. E nós estamos sob essa coordenação hoje também, a igreja hoje de Cristo. Então, eu sempre, quando eu falo dessas coisas, eu gosto de dar uma ênfase a um assunto muito importante, para mim, uma observação muito importante para mim. A gente ouve muitas vezes a pessoa dizer assim, ó, o evangelho hoje está assim, o evangelho hoje está assado, a igreja hoje está desse jeito, o evangelho... Olha, tenha muito cuidado, porque a gente não conhece
A gente não tem conhecimento pleno das coisas. Nosso conhecimento é muito limitado, muito limitado. Né? Quem está na direção da igreja é o Senhor Jesus. Quem está atuante na terra é o Espírito Santo. Quem está coordenando a igreja de Cristo aqui na terra é o Espírito Santo. Então, quando a gente fala que a igreja está assim, de uma forma, usando termos negativos para a igreja, nós estamos falando diretamente do líder. Querendo ou não, nós estamos falando de quem está liderando. E é muito perigoso. Porque quando a gente fala assim, ó, falando das igrejas, que a gente costuma chamar igrejas, né, denominações. Se eu falar da denominação A, ou da denominação B, ou denominação C, falar, aquela denominação é assim, 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 é isso e aquilo. Eu estou falando, de alguma forma, eu estou criticando quem está à frente, quem lidera. Esteja a pessoa certa ou errada, eu estou de cá distante fazendo crítica, é uma coisa que eu não devo fazer. Então, quando eu falo da igreja de Cristo, o evangelho hoje está uma... a gente tem coragem de dizer que o evangelho está uma bagunça, pelo amor de Deus. Né? A igreja de Cristo, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Os escândalos, Jesus já disse que viria. Ele já disse, ele já sabia disso. Ele disse que os escândalos viriam. Ele não está inocente com relação a isso, não. Ele não desconhece isso, não. Pelo contrário, Jesus conhece isso muito bem. Então, nós temos cuidado, né? Para que a gente não esteja desagradando a Deus com a nossa fala insensata, muitas vezes, né? Temos cuidado com relação a isso, amém? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus fale ao coração de cada um, tá bom?